Bem, vamos começar o programa de hoje com o Dr. Marcelo Brita, especialista em coluna e é da equipe do Hospital Porto Dias. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Bem, especialista em coluna, não tem nenhum ser humano que não tenha, ou teve, tem ou terá um problema de coluna. Olá, muito obrigado, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Na verdade, os problemas de coluna são muito prevalentes, né? São muito comuns. Então, é muito frequente que alguém, durante algum momento da vida, até 70% das pessoas, na verdade, vai ter uma crise, uma dor de coluna. Não que isso signifique um problema de fato, mas um evento, pelo menos... Cada vez menor o problema, a né? gente vai Agora, ter. A cirurgia endoscópica, é assim que se chama? Isso, Veio facilitar muito, porque a gente imaginava, uma cirurgia de coluna, você abrir ali as costas e passar quanto tempo no hospital, era um negócio assim meio problemático, né? A cirurgia de coluna hoje, ela não é mais a mesma coisa, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente de fato, a cirurgia ela é uma exceção, ela continua sendo uma exceção. O último item a ser buscado. Eu costumava dizer que ela era a última coisa, a última opção. Agora ela não é a última, digamos assim, uma cirurgia endoscópica. Ela passa a ser a minha segunda, terceira opção dentro de uma gama de tratamento, já que a coisa simplificou tanto, né? Então a gente faz todo o tratamento conservador, adequado, a gente não tem uma resposta esperada, então a gente pode partir para um outro procedimento que hoje a gente consegue fazer de forma simples. Já foi uma coisa de cirurgia aberta e cortes grandes e sangramento e parafusos e aquela coisa toda. E hoje a gente consegue, na maioria dos casos de coluna, que são hérnias de disco, estenoses, compressões nervosas, a gente consegue resolver de uma forma muito mais simples, rápida e pouco invasiva, né, que é a cirurgia endoscópica. Quem já teve uma dor de coluna, eu já tive uma dor lombar, sabe muito bem do que se está falando, né? Quem ainda não teve, aguarde que vai chegar o momento. Isso faz parte da característica do bípede, né? Ele, por usar só duas pernas, um momento ele vai, logo jovem, aqueles que estão em academia, agora crossfit, tudo, eu fico olhando de longe, esse aí eu... Aguarde. Pagarão o preço. Pagarão o preço, porque é bonito, né? Quando está jovem, sai carregando tudo e assim por diante, mas depois vem o grande problema. Como é que funciona essa cirurgia, doutor Marcelo? Quanto tempo é o procedimento cirúrgico? Como é a pós-cirurgia? Bom, em primeiro lugar, a maioria dos casos continua sendo de tratamento conservador. Então, se você tem uma hérnia de disco, não fique preocupado. Na maioria das vezes, acaba sendo um tratamento de fisioterapia, medicação, melhora da postura, controle do peso. Em havendo uma falha nisso e a gente realmente indicando o tratamento cirúrgico e sendo um tratamento cirúrgico endoscópico, que é a enorme maioria dos casos hoje da nossa casuística, a gente passa a ter aí uma cirurgia geralmente de 45 minutos, 1 hora. Tão rápido assim? Na maioria dos casos. Às vezes os casos mais complicados podem chegar em 2 horas. E aí a gente tem um pós-operatório E tem algum preparo especial? Não? Chega de manhã, faz a cirurgia de manhã e sai à noite, é assim? Sim. Na verdade, o paciente passa cerca de 3, 4 horas no pós-operatório. Aí ele está autorizado a ir para casa após uma endoscopia, né, que a gente faz. Então, boa parte dos casos de anestesia local, a gente pode estar até conversando com o paciente enquanto a gente Tem alguma incisão no corpo? 5 milímetros de corte para a entrada da câmera. Então, a gente faz uma incisão de 5 milímetros, coloca a câmera, resolve o que precisa ser resolvido. E depois um band-aid? Isso varia. É engraçado, a maioria dos pacientes chega no consultório com curativo com um band-aid. Aí ele fala, fiz uma cirurgia na coluna, levanta a camisa, tem um band-aid ali, assim. Isso é curioso, é interessante. E é motivo de risos às vezes, né? Mas é isso, o pós-operatório é rápido dentro do hospital, né? Em torno de 3, 4 horas o paciente está apto a ir para casa. E talvez de pós-operatório, assim, antes de voltar a trabalhar, depende um pouco. Na sua profissão, por exemplo, jornalista, trabalha sentado, 7 dias você está aqui trabalhando. Agora, se você carrega peso, de repente alguém que trabalha na construção civil ou um lojista que trabalha carregando estoque, esse tipo de coisa, a gente pede um tempinho um pouquinho mais longo, 45 dias, para poder voltar a um trabalho mais pesado ou a uma atividade física. Tem alguma contraindicação? A cirurgia? Sim. Basicamente, não muda muito em relação à cirurgia aberta. As indicações e contraindicações, elas permanecem as mesmas. O que muda é a forma de fazer. Idade? Pelo contrário, aumentou a nossa capacidade de operar o paciente. Antes a gente tinha um paciente de 95 anos que já teve 3 infartos, tem stent, arritmias, entre outras coisas. Esse paciente era inoperável para uma cirurgia aberta. Hoje a gente consegue resolver o problema dele e conseguir dar qualidade de vida para ele naquele final de vida
digamos que ele viva até os 100, 110, que seja, se ele já tem 95, a gente consegue fazer ele viver bem. E antes ele não conseguia, a vida dele talvez até acabasse mais cedo por causa disso. Não ia conseguir andar, ia ficar imobilizado. E agora, com um procedimento bem menor, na maioria das vezes com anestesia local, como eu estava comentando, a gente pode resolver o problema dele. Da anestesia local, você fica conversando com o paciente? Boa parte das cirurgias, sim. Existem duas vias principais, assim, uma via mais lateral e uma via posterior. Dependendo do quanto que a gente precisa afastar o nervo, isso depende de paciente para paciente, a gente pode fazer com anestesia local. Vamos ver algumas imagens que o senhor trouxe que dá para explicar legal para o telespectador. Sim, com certeza. Tem umas imagens aqui interessantes. Isso aí é o instrumento que o senhor usa, é a arma, é a câmera. É a nossa câmera. Com uma tesoura na ponta. Cilíndrico aí é a nossa câmera e entrando dentro dela e indo até lá dentro a gente tem uma pinça, que é para retirar o fragmento ósseo, o fragmento da hérnia ou o que quer que seja para a gente poder descomprimir. E essa é a posição de entrada dela, né? A gente coloca de forma percutânea mesmo, é só o furinho. A incisão acontece aí nesse local só para entrar a câmera? Isso, só para entrar a câmera. O senhor fica operando ao lado do paciente com uma tela na frente? Não é nada no computador? Uma tela, não, nada no computador. É em tempo real, diretamente a gente controlando. Isso aí é a ponta da ótica que mostra a entrada, por onde ela passa. Aí um buraquinho para entrar o soro, que a gente opera embaixo de soro, e a lentezinha ali na ponta, que é o que dá para a gente a nossa imagem, com uma angulação geralmente de uns 25 graus ali, para a gente poder ter um ângulo melhor para observar. E a nossa posição de trabalho aí numa das vias, para poder fazer a retirada, por exemplo, de uma hérnia de disco ou uma descompressão de uma estenose, alguma coisa assim. E essa imagem aí é mais ou menos num modelo anatômico, né? Não é uma peça real, mas um modelo anatômico, mostrando como é que entra essa broquinha ali, que a gente pode ir raspando um pouquinho de osso, abrindo mais espaço, até que a gente consiga adentrar o canal e retirar qual é a compressão que tem lá dentro, comprimindo o nervo. Incrível como ficou tão simples a coisa. Então, é uma forma de se ver, né? Na verdade... Dores no pós-operatório, doutor Marcelo? Elas podem acontecer, né? Elas podem acontecer. Afinal de contas, você fez uma cirurgia na coluna. Mas, geralmente, o paciente ele tem uma combinação... Geralmente, ela é menor do que existia antes da cirurgia. Exatamente. A gente tem uma combinação de dor lombar com a dor ciática, na maioria das vezes, né? Que é aquela dor irradiada que vai para a perna. Essa dor ciática, ela acontece pela compressão do nervo. E a dor lombar acontece pela instabilidade local. Então, na maioria das vezes, após a cirurgia, o paciente tem uma dor lombar menor, porque a gente... fez alguma raspagem, tirou alguma coisa que realmente não estava legal ali. Então, ele tem uma dor menor do que a pré-operatória. Mas a dor ciática, ela costuma desaparecer totalmente. Não é que ela está menor, ela desaparece de forma mais imediata nesse pós-operatório. Naturalmente, que cada paciente é um paciente, cada um evolui de uma forma diferente. Pode acontecer um paciente que tenha um pouco mais de dor ciática depois ou alguma coisa assim. Isso é frequente, especialmente nos pacientes mais graves. Mas, regra geral, a melhora é bastante imediata. E especialmente para a hérnia de disco, que é talvez a demanda, onde a gente vê nesse caso de cirurgia, maior. A demanda da hérnia de disco deve ser disparada. Eu diria que para os casos da cirurgia endoscópica, aqui ela se presta com os casos degenerativos, né? Hérnia de disco, estenose, listese, cisto facetário, eu diria que a hérnia de disco talvez seja... Qual é o nome científico do bico de papagaio conhecido? É osteófito, a gente chama. Se ele estiver comprimindo um nervo, e isso é frequente, a gente pode fazer uma raspagem daquele bico de papagaio para parar de comprimir o nervo. A grande questão é que ele não é geralmente a causa do problema. Ele é o que aconteceu após um problema. Então, acontece um problema, existe uma instabilidade. É uma adaptação do organismo. O corpo se adapta para tentar se equilibrar e aí joga uns pedacinhos de osso para o lado e aquilo no raio-x parece um bico de papagaio. E deu-se esse nome popularmente. Em nível de demanda, a lombar? A lombar, sim, eu diria que ela é, 70%, 80% dos casos. Em seguida, a cervical. E mais raro de a gente precisar, eventualmente, fazer um procedimento é a torácica, porque ela já é uma coluna muito estável dentro da caixa torácica, armada pelas costelas, entendeu? Com menos mobilidade e menos desgaste, naturalmente. O pós-operatório, depois da cirurgia, pode voltar à vida normal, mesmo quem carrega peso, faz exercício em academia, anda, corre, anda de bicicleta, assim por diante? Depende de qual é a profissão do paciente, o grau de atividade dele, depende de como foi a cirurgia e qual cirurgia foi feita, né? E qual era o problema do paciente. Regra geral, a gente deixa o paciente trabalhar e dirigir em 7 a 15 dias, 30 dias esteira, 45 dias ele está fazendo atividade física, digamos assim. Vou pedir que coloque outra sequência de fotografias que com a foto fica mais fácil do senhor explicar.
Maravilha. Bom, aí a gente tem um caso de estenose bastante interessante, né? Na foto da direita, especialmente, a gente vê esse branquinho que vai correndo, esse cordão de cima até embaixo, atrás, logo atrás da coluna, ele é o nervo. E aí, ali tem uma interrupção ali. Existe uma interrupção, que é a estenose, de fato, ali no final desse nervo, né? Em L4, L5, o penúltimo ponto da coluna, o penúltimo disco. E aí o paciente tem uma compressão desse nervo e essa paciente especificamente não conseguia mais fazer suas atividades, estava muito limitada, não conseguia andar e realmente a gente precisou tomar o tratamento cirúrgico. Esse é um outro tipo de corte do mesmo local, onde a gente vê à esquerda o nervo comprimido e à direita o nervo folgado, onde já existe uma bolinha branca ali no meio. Aquele é um nervo que deveria estar bem folgado assim, mas à esquerda a gente praticamente não observa ele, porque ele está totalmente comprimido, né? E essa é a imagem pós-operatória, onde a gente vê o nervo restabelecido. O fluxo passou, o fluxo, exatamente. Normal. O fluxo agora descomprimido, livre, e aí a gente tem de novo ali a imagem branquinha no centro do canal. Então, na verdade, raspa o osso para deixar o nervo seguir. Exatamente. Essa paciente, ela era maratonista, ela é maratonista, né? Ela corre... Voltou a correr? Corridas internacionais, já voltou, já está em atividade física de novo. Vi no Instagram hoje ela viajando para os Estados Unidos já com a filha e já tem vida normal, graças a Deus. Uma recuperação muito boa, mas assim, a gente sempre espera o melhor de cada paciente e ela realmente evoluiu da melhor forma possível. Então, Marcelo, isso é o que existe de mais moderno hoje na cirurgia de coluna e Belém ter essa oportunidade é uma coisa muito interessante. Em termos de cirurgia de coluna, isso é a grande novidade, talvez no país e no mundo, na verdade. Explodiu muito na China, na Coreia, Estados Unidos está começando agora. E no Brasil isso já é uma realidade há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos. O senhor teve que viajar para fazer algum curso específico desse tipo de cirurgia? A formação é muito longa e especialmente para coisas onde a gente não tem uma técnica estabelecida e muito popular, a gente tem que procurar em outros lugares, né? Então a gente viajou para fora do Brasil, aprendeu, trouxe e aí vem brigando, né, com plano de saúde, mostrando que é bom, pacientes e sociedade médica, tudo mais, até que a coisa se estabeleça. E a gente chegou num momento em que semana passada teve o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Coluna, em que todos os dias tinha aula sobre isso, blocos fechados só sobre isso, e todo mundo precisando entender, querendo começar e querendo correr atrás agora, porque realmente provou-se que não tem argumentos assim para a gente pensar volta, na cirurgia. Não tem volta, porque é um negócio tão seguro. Qual é o índice de êxito? O índice de êxito é igual ao da cirurgia aberta ou maior, né? Mas as consequências da cirurgia aberta em intercorrências são consequências imensas. E riscos e sequelas e dor residual, né? Aquela dorzinha que fica no final, realmente as taxas são bem maiores, né? E se você de repente faz uma cirurgia dessa que não tem sucesso, você fez uma cirurgia com 5 milímetros, você pode fazer uma cirurgia aberta depois, você pode fazer qualquer outra coisa que você queira depois, que ela praticamente não te causou nenhum problema, digamos assim. É claro, cada caso é um caso, é difícil responder por tudo, mas regra geral é isso. Você sai de casa, faz uma endoscopia, volta para casa, se precisar depois você faz outro tipo de tratamento, outra cirurgia. É diferente de uma cirurgia aberta onde a reversão é impossível, né? Você fez uma cirurgia aberta uma vez, não existe assim uma facilidade em fazer de novo. Especialmente se você tem uma artrodese, uma instrumentação, que a gente chama de parafusos, né? Então, já não é a mesma coisa. Enquanto que a cirurgia endoscópica te permite essa facilidade, essa tranquilidade. Os planos de saúde que o senhor falou já dão acesso, já está tudo regularizado? É uma conversa muito longa e delicada. Então, eu vim brigando durante muitos anos para poder estabelecer isso, né? Nós, e com a ajuda do Hospital Porto Dias, a gente conseguiu trabalhar com os maiores planos de saúde de Belém e a coisa ficou O uso do equipamento deve ser mais caro, em compensação tem menos internação, não é isso? Pelo contrário, o uso do equipamento é mais barato do que a cirurgia convencional. Então, a internação é menor. E a internação é menor. E o que eles estão reclamando? Exatamente, é porque tudo que chega novo na medicina, existe um bloqueio, né? Sim, porque afeta todos aqueles que estão acostumados. Eles já partem do princípio que vão gastar mais dinheiro, então não querem nem ouvir falar. Até você conseguir ser ouvido e fazer eles entenderem, a coisa demora muito. A mudança tem uma resistência muito grande. E foi criado no Brasil a ANS, que regulamenta os planos, ela é ótima, ela impede abusos do plano de saúde e tudo mais, mas ela também regulamenta o que o plano é obrigado a cobrir. E em 2000 e qualquer coisinha, há muitos anos atrás, ela foi criada e naquele momento ela disse, olha, os procedimentos desse rol são obrigados e o plano é obrigado a cobrir e tudo mais. Só que a medicina veio evoluindo depois e as coisas novas
têm muita dificuldade de ser incluídas ali. Vamos ver agora um vídeo também que deixa mais claro o momento da cirurgia. Essa é uma hérnia de disco cervical de grande volume. A gente vê a medula que vai descendo ali totalmente comprimida pela hérnia. E aí é necessário, absolutamente necessário, a gente fazer a retirada dela. E aí é o momento da saída do fragmento, né? Essa foi assim, um grande momento para a cirurgia de coluna no país. Foi a primeira cirurgia de hérnia de disco cervical realizada em todo o norte do Brasil, lá no Hospital Porto Dias. E foi um sucesso enorme, né? Depois, claro, de toda essa preparação, não só técnica, mas também burocrática, com planos de saúde e tudo mais, fazer o procedimento se provar eficiente e com grande resultado, a gente conseguiu estabelecido como padrão e aí a coisa começou a fluir e a gente trabalha de forma muito tranquila hoje com esses planos de saúde. Pelo que se vê, a cirurgia aberta, como se chama, é coisa do passado, né? Esses são os fragmentos, né? É o fragmento da hérnia, exatamente. Era um fragmento relativamente São pedaços do osso da coluna. Da cartilagem do disco. Que extravasa e comprime o nervo. E fica sem disco lá? Não, esse é o disco que estava para fora. Esse estava para fora, já foi comprimido. O paciente permanece com o disco que ela tem, algo degenerado, mas você não precisa tirá-lo de lá. Você só tira a compressão do nervo. E a partir daí você resolve o problema, o paciente fica sem sintomas e pode seguir a vida. E assim, falar em cirurgia aberta é coisa do passado? Talvez não, ela sempre vai ter o seu lugar, né? Mas para um número menor de casos, para casos mais selecionados específicos, por exemplo, fraturas, tumores, umas instabilidades grandes que precisam ser fixadas, alguma coisa desse tipo, ok, a cirurgia aberta ainda cabe. Mas para hérnia de disco, estenose, compressões do nervo, por questões de desgaste, de artrose degenerativas que a gente chama, sim, ela está perdendo cada vez mais o lugar e a cirurgia endoscópica é o que é o nosso padrão hoje. Hábitos que aceleram problema de saúde, problema de coluna, nós já conhecemos, né? Muitos. Mesmo que não ocorra esses hábitos, a pessoa em algum momento vai sentir dor, vai ter algum tipo de problema. É possível, mesmo que você siga todas as orientações, você tem uma chance disso, até porque são muitos fatores, é uma soma de fatores, né? Na maioria das vezes a genética, a sua idade, o seu peso, a sua postura, o seu trabalho, a sua atividade física. Normalmente, qual é a faixa etária? Não vai aparecer garoto lá para fazer cirurgia? Depende. A gente já fez, por exemplo... Mas só em caso de acidente ou coisa parecida. Depende. Tumores, por exemplo, pequenos, eventualmente ósseos, até dá para retirar, entendeu? E são mais comuns em crianças. A astenose é mais comum em idosos, a hérnia é mais comum em adulto jovem. Então, cada tipo de doença tem o seu público-alvo, digamos assim. A hérnia de disco ela não é uma coisa que pega crianças, mas também não é uma coisa que pega alguém de 80 anos na maioria das vezes. Já está estabilizado. É a pessoa de 25 a 60 anos ali que geralmente tem uma hérnia de disco, entendeu? Nada impede que alguém um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo acabe tendo, mas se concentra mais naquela faixa etária. Então não tem uma faixa etária para a cirurgia endoscópica. O que tem é uma cirurgia que agora resolve de forma diferente várias doenças que podiam comprimir o nervo dentro do canal. Então, Marcelo, parabéns por toda essa inovação, parabéns ao Hospital Porto Dias por trazer, por oferecer isso em Belém. Muito obrigado por essa consulta pública, todo esse tipo de informação. É extremamente importante e toda e qualquer novidade nessa área nos avise, porque interessa para todos nós. Sim. Afeta direto a todos nós. Muito obrigado. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Logo depois do intervalo, vamos falar de imóveis com o corretor de imóveis de Maurício Azevedo. Eu volto já.